Olá a todos, eu estou compartilhando com vocês aqui uma ferramenta super interessante para quem está dando aula ao vivo via Google Meet, por exemplo, tá? É o Small PDF, uma ferramenta completa quando se trata de arquivos em PDF, tanto para conversão, enfim. Eu vou mostrar rapidamente as opções dessa ferramenta digital. Então, aqui em ferramentas, nós temos duas opções para converter e comprimir, opções para dividir e juntar arquivos em PDF, visualizar e editar, então eu posso editar, realizar leituras, número de páginas, excluir páginas ou girar as páginas do arquivo em PDF, converter PDF, qualquer arquivo em PDF para o Word, Excel, PowerPoint ou JPEG, imagens, né? Ou o contrário, converter esse tipo de arquivo para PDF. E também, além disso, assinar e proteger, tá? O recurso que eu vou mostrar agora, e eu vou mostrar o motivo também pelo qual estou compartilhando com vocês, é o editar PDF, tá? É uma estratégia para quando nós estivermos transmitindo aula ao vivo de um livro, enfim, um material que nós costumamos usar bastante, como por exemplo o ler, escrever e o EMAI. Então aqui, ó, eu posso escolher um arquivo que está na minha máquina, no meu dispositivo, e subir aqui para a plataforma, para realizar a edição, tá? Então eu vou selecionar o livro do ler e escrever. Aliás, eu vou pegar do EMAI, por exemplo. Eu vou pegar o livro inteiro, tá? Eu posso pegar parte dele, mas eu vou subir o arquivo inteiro para vocês perceberem o quão boa é essa ferramenta. Então eu vou subir aqui o arquivo inteiro, ele vai fazer o upload do arquivo, e aqui eu tenho um arquivo completo, o EMAI completo, para realizar a edição. E é aqui que está a estratégia de compartilhar isso com vocês. Nessa edição, eu costumo utilizar com os alunos como se fosse a minha lousa digital, porque aqui ele tem poucos recursos, mas recursos suficientes para que eu consiga, através das discussões e reflexões com os alunos, mostrar algumas estratégias e compartilhar algumas estratégias com eles, tá? Eu vou procurar agora aqui uma atividade em que a realização de uma operação, por exemplo, de divisão seja necessária, tá? Eu tenho, ó, podem perceber, eu vou mostrar rapidamente aqui as opções. Então, eu tenho aqui a opção do cursor, né? Eu tenho essa opção aqui, que é a opção de escrita, né? E aí eu posso escolher, clicando nessa primeira opção, posso escolher a cor da escrita que eu deseje escrever aqui e a espessura dessa escrita, ok? Então, depois que eu finalizar essas escolhas, eu posso realizar as escritas e as marcações nos pontos em que eu quiser aqui e ele fica de forma permanente no documento, tá? Isso é interessante quando eu estou fazendo uma leitura colaborativa, por exemplo, em que eu posso grifar ou selecionar alguns pontos do texto. Também eu tenho aqui na segunda ferramenta o marcador à mão livre e o marcador de texto, que é muito interessante também. Então, o marcador de texto aqui, eu posso escolher uma outra cor. Vou escolher essa mesma cor aqui, não, uma cor um pouco diferente, para tentar dar um destaque. Vou escolher aqui um trecho em que eu chame mais a atenção do aluno durante a minha aula, tá? Então, durante uma leitura, em qualquer tipo de texto, por exemplo, uma leitura colaborativa mesmo, em que nós realizamos sempre muitas marcações para compreender bem o texto, esse recurso aqui é muito interessante de se usar, tá? Aqui eu tenho as demais ferramentas em que eu posso trabalhar em cima desse mesmo documento. Aqui eu tenho a possibilidade de inserir um texto. Também eu posso selecionar a cor desse texto antes de inserir o texto e o tamanho desse texto aqui, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou escrever qualquer coisa aqui só para demonstrar. Vamos supor que eu queira escrever algo nesse ponto aqui do, do texto, da atividade. Então aqui eu posso colocar qualquer registro, tanto texto, tanto palavras, números, etc. Então vamos lá, ó.
Sandra foi às compras nesse distribuidor e adquiriu 3.600 lápis de cor e 1.200 lápis pretos. Então eu coloco lá 3.600 lápis de cor e eu coloco também, eu vou alinhar da melhor maneira possível, porque assim eu consigo colocar direto 1.200, ok? E aí eu vou até colocar aqui mais centralizado para a gente tentar demonstrar aqui da melhor maneira possível. E aí eu vou registrar essa conta com os alunos. Nessa próxima ferramenta eu tenho duas formas geométricas aqui, o retângulo e o oval, né? E também tenho a linha, eu costumo utilizar a linha para continuar realizando a conta. Eu vou colocar a mesma cor e aqui eu vou deixar uma espessura um pouco menor. Ok? Então eu vou colocar da melhor maneira possível aqui, vou pegar mais uma linha e vou colocar o sinal da operação que eu preciso realizar aqui. Vou pegar de novo mais uma linha, colocar o sinal da operação que eu preciso realizar aqui. E aqui eu inicio a minha operação. Então vamos lá, ó. Recapitulando aqui esse exemplo. A Sandra ela foi às compras nesse distribuidor e ela comprou então 3.600 lápis de cor, que está aqui, e 1.200 lápis pretos. Quantos lápis foram comprados? Então eu tenho que somar as duas quantidades. E aí com os alunos eu vou colocando ponto a ponto à medida em que eu vou explicando. E aí eu posso inserir quantas vezes eu quiser os textos, basta seguir da melhor maneira possível o alinhamento, né? E aqui eu vou inserindo cada resultado à medida em que eu vou conversando com os alunos e eles comigo, de uma maneira em que a linha de raciocínio de ambos seja a mais harmoniosa possível. Então vamos lá. Aí, um exemplo, eu cheguei aqui no meu resultado. E aí eu posso, enfim, colocar uma resposta também a esse problema aqui embaixo. Eu também posso realizar algumas marcações. Eu vou usar um outro recurso de seta, por exemplo, e colocar que esse valor aqui, ó, ele diz respeito a essa grandeza que eu coloquei desse lado. E também eu posso colocar, vou escolher uma outra cor de seta para exemplificar, um pouco mais fina. Vamos ver de novo aqui essa opção de seta. Vou colocar outra cor. Aqui eu estou configurando a mesma cor, né? Vou colocar dessa cor aqui, um pouco mais fina, e puxar daqui, ó, para cá. Como exemplo, né? Para mostrar os recursos dessa ferramenta. Enfim. Um outro exemplo também que eu costumo utilizar com os alunos é o exemplo da divisão. Então, nesse outro exemplo, eu tenho aqui a construção de uma divisão, né? Então, durante lá a aula, nós podemos exemplificar com os alunos diversas estratégias. Então, agora vamos trabalhar a atividade 8.2, que mostra uma estratégia diferente, uma visão um pouco diferente em relação à divisão. E aí eu tenho aqui um exemplo da divisão, vou realizar minha divisão aqui junto com os alunos. Nessa divisão junto com os alunos, eu faço da mesma forma, né? Talvez vocês também achem interessante. Então aqui eu vou realizar 216 dividido por 2, tá? Então eu vou começar a montar a minha divisão aqui. 216. A parte da divisão que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui para representar a divisão. Esse sinal eu faço dessa forma. Eu vou até fazer diferente, eu vou fazer assim direto, o mais alinhado possível. Enquanto isso eu vou conversando com os alunos, né? E aqui. O mais alinhado possível. Então, 216 dividido por 2. E aí a gente inicia aqui a parte da divisão. 200 dividido por 2. Eu vou até colocar de uma outra cor, para ficar um pouco diferente. 200 dividido por 2, 100.
100 vezes 2, 200. Vou colocar aqui o 200. Percebam que nessa parte onde estou alinhando, já é suficiente para ficar bem adequado aqui, o mais adequado possível. Então eu tenho lá 200, 100 vezes 2, 200. E aí eu vou colocar novamente o tracinho aqui. Vou colocar a linha. 216. Essa aqui dá até para puxar um pouco mais para cá. 216 menos 200. Aí eu coloco aqui o sinalzinho de menos. Eu tenho como resultado 16. 16 dividido por 2. Eu vou colocar aqui o resultado, 8. 8 vezes 2, 16. Vou dar uma pequena alinhada aqui. Vou pegar a linha novamente. Vou organizar aqui. 16 menos 16, 0. Então aqui eu tenho, da melhor maneira possível, fazendo junto com os alunos, uma forma que eu considero bastante interessante de organizarmos as estratégias de cálculo. E aqui, para finalizar, eu coloco mais uma linha. Coloco lá o sinal de mais. Para finalizar o resultado aqui, ó. E aí eu tenho como resultado final 108. Posso até colocar de uma cor diferente. Posso, inclusive, aumentar o tamanho da letra, enfim, o tamanho da fonte, né? E marcar com os alunos aqui, ó. Então, o resultado dessa operação, 108. Ok? Ficou até um pouco exagerado aqui, mas tudo bem. 108. Eu posso apagar, inclusive, aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu posso jogar fora e aí fica novamente melhor aqui para visualizar. Vou colocar uma linha bem pequena aqui, bem fina, para marcar o resultado. Então, o resultado final, 108. E aqui eu tenho a finalização de uma operação em que eu vou fazendo junto com os alunos. E tudo isso daqui fica marcado no arquivo, no PDF. Aqui ele traz algumas opções para a gente. A gente pode baixar no nosso dispositivo, né, de forma gratuita. A gente pode salvar na nuvem, né, num drive, tanto do Dropbox quanto do Google Drive. Apenas na versão paga eu consigo salvar na própria plataforma. Mas eu acho que essas opções são suficientes para a gente poder ter aí um leque de possibilidades para trabalhar bastante coisa com os alunos e principalmente essa estratégia de cálculo que eu acho que é bastante interessante. Outras atividades também, nós podemos aproveitar e inserir os dados em qualquer parte do livro do EMAI. Então, eu acho isso muito interessante, muito importante. Eu posso escrever aqui qualquer coisa de acordo com a proposta com os alunos, de uma maneira muito tranquila. Então, essa é a dica de trabalharmos de forma online com os alunos e aproveitar aí essa ferramenta que tem praticamente 100% dela de forma gratuita para que a gente consiga ter um bom relacionamento durante as aulas com os alunos e poder dar a melhor aula possível, ok?